Falar um pouco então sobre esse capítulo 4 aqui, uma parte dele, desse livro aqui do John Campbell. Tem bastante informações importantes lá sobre fundição. Então aqui moldes e marchas. Então esse gráfico aqui, né, ele mostra aqui questão de geração de gás, né? Então aqui eu tenho aqui o tempo, né? E aqui mostra aqui, ó, a geração de gases aqui, né, em centímetros quadrados, né? Então, assim que o metal, né, ele encosta na areia, então tu vazou o metal lá no molde. Então, assim que esse metal toca na parede do molde, então aqui tô falando um molde de resina, né? Então essa minha resina começa a queimar, né? E isso gera muito gás, né? Então esse gráfico vai medir aqui quanto de gás sai versus o tempo de vazamento. Então veja que no início lá ó, eu tenho uma geração de gás muito forte, né? Então aqui está mostrando aqui o gráfico aqui de cast iron, né, de aço, e aqui o processo de areia, areia furânica, né, e fenólica uretânica. Então, então logo no começo, né, o gás ali sobe muito rápido, né, então isso é bastante crítico, né, porque justamente o molde ainda está enchendo. O metal lá dentro do molde vai estar líquido e esse gás que está lá dentro ele precisa escapar, né, rapidamente. Se ele não escapar, ele entra no metal, onde que eu vou ter a geração de gases, pinrolho, microporosidade, falha superficial ou até mesmo instabilidade no enchimento. Então, por isso, né, que geralmente as fundições adotam, né, usar a saída de gás, que são respiros, né, que a gente coloca no molde em pontos estratégicos, né, onde eu vou ter um acúmulo de ar maior e para ajudar, para facilitar esse gás dentro do meu molde sair. Então aqui são outros gráficos, né? Então aqui gráfico de areia verde, né? Areia fenólica uretânica. Então aqui sobre o aço. Então o aço ele gera muito hidrogênio. Então dá para ver aqui o hidrogênio, o CO, né? Então por que que ele gera muito hidrogênio, né? Porque é uma temperatura alta, né? Então vai acontecer a dissociação da água, né? E acontece uma reação, né? Ele reage violentamente. Então por que que esse hidrogênio, né? Ele é muito perigoso? Porque esse hidrogênio ele dissolve no meu metal líquido, depois ele sai na solidificação, né? Então onde vai formar poros, pinrolhos, esses ball holes aqui que ele comenta lá. E geralmente a gente vê isso muito após a usinagem, né? Quando a gente vai usinar a peça, a gente vê bastante esse tipo de falha. É um gráfico aqui do fenólico uretânico, seria aqui code box, né? Mesmo conceito, mas agora muda o tipo de gás, né? Tem mais hidrocarbonetos, CO e produtos orgânicos da resina. Então, isso aqui, né, explica muitos problemas do code box, né? Que é carbono lustroso, pinrolho, gás preso, VNI gravado, carbono depositado, né? Então, o que acontece aqui no code box? Então, quando esse metal, né, entra, né, em torno de 1400 a 1500 no nodular, a resina começa a quebrar. Ela literalmente, né, piroliza, acontece aquela pirólise, ela carboniza e vaporiza compostos orgânicos. E o que vai sair disso, né? Então, com essa queima toda, né, vai esses gases, né, ele vai sair como metano, H2, CO, CO2, hidrocarbonetos, compostos aromáticos. Então, isso tudo que acontece que ele está dizendo nesses gráficos. Então, aqui tem esse outro gráfico aqui também, que é um gráfico de expansão, que ele está mostrando aqui o molde, né? Eu até trouxe uma foto aqui de um molde. Então aqui eu tenho minhas peças aqui, né? Aqui é a minha cavidade já toda preenchida de metal, né? Então esse dry sand zone aqui, onde ele comenta aqui que seria a minha região 1, é onde fica bem perto do metal, que seria essa parte escura aqui.
que é onde eu vou ter mais queima, né? Então aqui tudo queimou, né? A água evaporou, o blender aqui degradou, que seria a minha resina, meu ligante. E aqui é onde eu tenho uma temperatura alta, né? É onde, onde o metal vai ter contato com a areia. Essa região ela fica preta, fica toda carbonizada aqui e muito alterada quimicamente. Então, 2 aqui, seria essa região aqui, né? Seria o vapor, né? O transporte, que estaria mais longe do metal, são regiões aqui, né? Os gases e vapores estão migrando, que é como se fosse uma estrada de gás, né? Dentro da areia. Então isso vai só migrando. Região 3 aqui, vapor condensate zone, é mais longe ainda. Aqui o vapor esfria, condensa, a areia fica mais úmida. E extern zone, que seria a última aqui, a parte externa, né, que seria aqui mais aqui no fim do molde. Praticamente ainda fria, quase sem alteração. No cold box, né, isso também acontece, mesmo sem água, a resina carboniza, gera gases e deposita carbono. Então aqui o molde ele não fica igual, né, ele cria regiões secas, carbonizadas, expandindo, gerando gás e mudando estrutura. É que a gente vê aqui no molde a diferença aqui. Então aqui eu tenho aqui a minha expansão da sílica, onde eu vou ter a mudança, né, de formato da minha sílica de alfa para beta. Então aqui no gráfico a gente pode ver, né, a sílica, né, a expansão, né, a sílica expande quando aquece, seria a minha areia, né? Ela não expande de forma linear, né, ela dá saltos de expansão. A gente vê aqui, né, ela não é um gráfico linear. Então o pior ponto seria o ponto 2 aqui, que o autor comenta, 573 graus, é aqui que acontece, né, a transformação de alfa aqui para beta, né? Então a sílica, a minha areia vai mudar de estrutura cristalina e ela expande rapidamente. Então quando acontece isso, né, é uma das causas, a gente observa nas peças, né, veamento, né, peças com macho ali, a gente vê aquele veamento por dentro da peça, né, parece uma trinca, mas é uma trinca com relevo, expansão do molde, né, trincas em macho, rabo de rato, a gente também observa. Então aqui continuando aqui no gráfico, né, a camada preta, a dark gray, é a maior parte. Aqui a resina queimou, o carbono ficou depositado e os gases passaram. Então tá aqui só explicando aqui, 2, né, o light gray zone, que seria a minha região intermediária, menos degradada. A minha região 3, Sinter Cake Zone, bem perto do canal, né? Aqui a areia quase vidrificou, começou a grudar, seria mais próximo aqui. Então posso ter penetração, aderências, né, do metal nessa minha areia, esse burn-off aqui também, que seria uma sinterização. Na simulação a gente consegue observar esse burn-on aqui. Então, é um defeito que dá de, de sinterização, não? Então ele mostra ali que aquela região ficou em contato com o metal durante muito tempo, né? E ela aquece muito ali, onde posso ter algum problema. Aqui Mold Dress Layer, seria a minha região 4, né? Então ele tenta aqui proteger, reduzir a penetração e daí reduzir a reação metal-areia, né? Então esse Mold Dress aqui seria uma camada de tinta, né? Que eu posso usar aqui no meu molde para ele tentar proteger, né? Ou reduzir essa minha penetração. O 5, Air Gap aqui, quando a peça solidifica, ela contrai, então ela abre espaço entre a peça e o molde, né? Isso muda a transferência térmica, a solidificação e a minha alimentação também. Então, o aço, né, quando ele aquece tão fortemente, né, a areia, o que acontece? A água evapora, essa minha resina queima, os gases vão migrando, a sílica expande, a areia muda a estrutura e eu vou ter regiões diferentes aparecem. Então isso controla, né? Gás, veio, que seria esvaziamento, penetração, defeitos, acabamento superficial, né? Tensões do molde.
Então aqui, né, só uma explicação sobre esse gráfico, né? Esse Sinter Cake Zone aqui, ó, 7%, que o autor comenta, a camada extremamente quente, sinterizada, que é aqui próximo da peça. Meu 13% que é a zona intermediária, aqui é uma zona carbonizada maior. Aqui o molde Durace, né, seria, que eu comentei, né, de um revestimento, uma tinta refratária do molde, né, o layer aqui, que seria uma camada. Então é uma camada que tu aplica no teu macho ou no teu molde, né, principalmente em aço, né, aço geralmente se pinta, né, o molde para fazer essa proteção, que é uma temperatura muito alta, então se torna obrigatório, né, o uso de tintas aí em aço. Então aqui só uma explicação sobre o autor comenta lá, é a questão de chama de dressing, né? Então o que essa camada faz, né? Ela vai ter uma proteção térmica, uma proteção química, então melhora acabamento, reduz penetração, reduz burn-on e ajuda contra os veamentos. Então o metal aqui ele toca primeiro na região dos 7%, né? Então que seria a minha cavidade aqui, né? Então essa região recebe a temperatura máxima. Então, sob ataque mais violento, pode aqui vidrificar, sinterizar, reagir com metal, gerar burn-on, que eu comentei lá, e gerar penetração. Na prática, né, a região é a pele da cavidade do molde, que seria aqui, né, essa região aqui, ó, essa região estava um vazio, né, então o metal vai entrar aqui, vai entrar em contato aqui com essas paredes aqui. Ou seja, exatamente a superfície que define o acabamento da peça. Então, por que que esse coat é tão importante, né? Ele fica justamente, né, entre o metal e essa camada dos 7%, né? Então, ele tenta reduzir penetração, reação química, reduzir a expansão, controlar a transferência térmica, diminuir o burn-on. Então, no processo Cold Box PEP7, né, essa região dos 7% é onde a resina sofre maior degradação, maior geração instantânea de gases e maior carbonização, né? E também, né, onde começam muitos problemas de veamento e penetração. Na areia verde, né, acontece bastante também, eu já vi muitas peças com penetração metálica ali, né? A umidade da areia é muito alta, né? Vai gerar muitos gases, vai dar muita pressão. Então aqui o que o autor comenta, né? Essa camada é pequena, é, a parte extremamente tacada da areia é relativamente fina, né? Mas ela controla o acabamento, né? Reação metal-molde, geração inicial de gás e estabilidade superficial da peça. Então aqui, quando o molde é pintado, né? Principalmente comentei ele em aço, né? Ele vai ajudar, né? Nesses a combater esse tipo de defeito aqui, ó. Acabamento, né? E superficial também importante. Ok. Então aqui o molde ele aquece, né? Gera gás, acontece, ele reage quimicamente, muda a estrutura, expande e perde resistência, né? Então o molde participa ativamente da qualidade da peça, né? Gases são inevitáveis. Não existe molde de geração de gás, né? Existe apenas molde que geram menos gases. Os gases vêm da pirose da resina, da degradação do coat ali e dos meus materiais orgânicos. Então, a região próxima ao metal sofre transformações violentas, né? Então, aqui próximo da cavidade, a resina degrada, a sílica expande, o meu coat trabalha, gases são gerados e a resistência da areia muda. Então, o que comentei antes, né? Então surge defeito de veamento, de penetração, erosão, rabo de rato, acabamento superficial ruim, temperatura ali controla tudo. Então, o mesmo molde pode ter comportamentos completamente diferentes, né? Dependendo de espessura de peça, temperatura de vazamento, tempo de enchimento, né? A liga utilizada, eu comentei aqui, né? Se eu estou usando um aço, um ferro, temperaturas mais altas, né? Eu vou ter essa minha areia, né? Ela vai ter, como eu vou vazar com uma temperatura maior,
essa minha areia ela vai sofrer uma degradação maior. Espessura de peça também, né? Se eu tenho uma peça mais grossa, então eu vou ter mais contato do metal com a minha cavidade ali, com a parede. Tempo de enchimento, enchimentos muito demorados, né? É um aço mais quente, mais agressivo, gera mais transformações. Ferro fundido menos agressivo e alumínio menos agressivo. A saída de gás é crítica, né? Para quem trabalha com cold box, PEP7, aço, peças grandes, a saída de gás é extremamente importante. Então, aqui que o autor comenta, né, de se utilizar saída de gás, né, para aliviar essa minha pressão interna, né, e para esse ar sair durante o meu vazamento, né. Então, por isso comentei, se usa ali a saída de gás, respiros, né, o pessoal fala em respiro, saída de gás, né, quando trabalha com luvas, né, algumas fundições, quando possível, furam essa luva para o metal escapar ali quando ele está enchendo a luva. Então também é um procedimento que é usado, porque o gás sempre vai tentar escapar, né? Se ele não escapar pela areia, gás, areia, atmosfera, ele tenta escapar para outro lugar, gás, metal líquido. E aí aparecem os pinhores, porosidades, defeitos. Metal entra, né? Resina gera gás, o gás atravessa a areia, sai para a atmosfera. Situação ruim, né? Metal entra, resina gera gás, o gás fica preso, a pressão aumenta, o gás invade o metal. Defeito. Aqui, né, só um exemplo de um molde, né? Então aqui comentei sobre a permeabilidade do conjunto, né? Macho, molde, coat aqui. Então é importante, né, verificar a permeabilidade da areia, né? Que seria a capacidade dos gases de passar entre elas, né? Aqui no caso de moldes aqui o molde em processo PEP7, né? Que é resina fenólica uretânea, excesso de resina, né? Então, se eu trabalhar com bastante resina, além de ter custo alto, né? Isso vai aumentar gás, vai aumentar a minha pressão, né? Então, isso tudo deve ser olhado, né? Resina parte um, principalmente a parte 2 ali, que tem o isocianato. Então, a ventilação, né? Respiros, né? Ele comenta, né? Que muitas fundições subestimam isso, né? O autor comenta que é importante ter saída de gás, né? Para esses gases sair de forma mais rápida do meu molde, né? Evitar de ficar preso dentro do meu metal e gerar alguns efeitos que eu comentei, né? As espessuras do coat aqui, né? Que seria pintura lá, muito fino, né? Penetração muito grosso, dificulta a saída de gás, tempo de enchimento, então enchimento lento, né? Mais aquecimento do molde, mais geração de gases, mais oportunidade de defeitos. Aqui é um molde, né? Em PEP7 eu comentei, né? Que já é o molde pronto para ser vazado. Então, aqui a parte inferior, superior, aqui é o molde já pintado, né? Então, aqui, esse tipo de molde assim, né, que o pessoal trabalha aqui com, eu já notei na prática, né, é uma dificuldade para se colocar uma saída de gás, né, aqui, ó, porque como a gente é utilizado aqui um copo de vazamento aqui, ele é sobre o molde, né, tu utiliza ele para economizar a areia do molde. Então, se você colocar uma saída de gás aqui, ó, esses furos aqui não são saída nesse caso. Ele tem outra utilidade aqui, mas lógico, vai ajudar a sair gás, né? Mas ele não está em contato com a peça, né? Não tem uma ligação com a peça. Aqui o problema é o seguinte, quando a gente vai vazar o metal, ó, veja que esse meu funil ele está acima do molde, né? Então, quando eu encher aqui, ó, se o operador não cuidar, se eu colocar a saída de gás aqui por cima, e justamente aqui tem esses pesos de lastro aqui, ó, esse peso de laço aqui, ele pode ficar em cima dessa minha saída de gás, né, que vai dificultar essa minha saída. E esse metal também, ele tende a ficar, se o operador não cuidar na hora do enchimento, ele, ele vai sair pela minha saída aqui, caso houver, ó. Se não cuidar aqui, vai virar uma chapa de metal aqui em cima. E isso aí é muito ruim para o processo, né? E além disso, vai agarrar esse metal nesses meus lastros aqui, ó, nesses meus pesos aqui.
Então, por isso que esse processo aqui, ó, ele tem a economia de areia, né? Que imagina eu usar essa altura toda de areia para deixar nesse mesmo nível aqui desse meu copo. Então, ia gastar muita areia, né? Então, se eu utilizar esse processo com esse copo avulso aqui, trabalha com espessuras menores de molde, vai ter economia de areia, menos resina, também tem menos gás, né? Mas para trabalhar com uma saída de gás aqui, é mesmo furar a luva já é mais difícil, né? Aqui só um defeito, né? Pressão interna de gás, né? No mastro e moldes, né? Então, o alívio dessa pressão interna de gás pode ocorrer através de respiro nos moldes e mastros, ou ainda pela permeabilidade da areia, né? E turbulência também, que o autor comenta, né? Que pode gerar, né? Inclusões ali.